Olá, meus amores, sejam bem-vindos à live do Empreender Autêntico. Essa live que vem com uma convidada maravilhosa hoje, proprietária do Espaço Cari. E eu vou estar falando com ela. E tô aqui. E nós vamos estar conversando como é esse desafio, né, do empreender, porque afinal de contas eu venho há 10 anos trabalhando com empreendedores que fazem acontecer. Ei, amada, tá boa? Saudade de você. Venho trabalhando com empreendedores que fazem essa combinação da história de vida com, com as experiências que desenvolve ao longo da vida, competências que trazem, né? Cada um para fazer acontecer. Então eu vou dando uns minutinhos aqui para as pessoas chegarem. E a Jana é uma empreendedora que realiza vários trabalhos com mulheres negras, nesse fortalecimento. Sua linda, tô com saudade de você. Ai, que saudade que eu tô daí. Nem me fala. E ela vai compartilhar aqui como é que foi essa experiência dela nessa jornada e como é que ela deu origem ao Espaço Cari, que é um salão de beleza que cuida de mulheres e homens, né, com cabelo afro, resgatam essa identidade, traz essa força aí. Olá, amada, seja bem-vinda, ela acabou de chegar. Só clicar no solicitar aí. Ô, Preto, acho que você vai adorar o papo de hoje, hein? Com a Jana aí, que tá chegando. Ela é essa mulher poderosa aí, como nós. Como cada uma de nós, né? Essas mulheres que resolvem colocar essa força mais à tona. E eu tô bem feliz de poder compartilhar com ela essa tela. É uma honra para mim. Vamos esperar. Olá, amada, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, animada para nossa live de hoje? Muito, muito. Você está me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Estou bem feliz, Ah, que assim, de ótimo. compartilhar com você essa história. Eu estava aqui falando, né, que há muitos anos eu venho trabalhando com empreendedores autônomos que casam essa experiência ao longo da vida, as jornadas de trabalho, juntamente com a força, né, essa força inata, essa força que tem dentro de nós e que nos leva para determinadas circunstâncias da vida e que faz negócios autênticos brotarem, né? A formatação disso, e eu quero saber da sua história, conhecer melhor. Se você quiser se apresentando, falando um pouquinho sobre você, né? Para a Sim. gente começar o papo. Então, eu sou a Janaele, eu sou norte-mineira, nasci em Manga. Manga é uma das últimas cidades banhada pelo Rio São Francisco, está bem perto da Bahia, bem no sertão do São Francisco. E já tive a experiência de morar aqui em Montes Claros na adolescência e voltei agora na maturidade. Depois, tem 3 anos que eu voltei aqui para a cidade. Passei muito tempo da minha vida trabalhando com comunidades tradicionais no país inteiro. Trabalhava com captação de recursos para projetos sociais, a gestão desses projetos, avaliação de projetos. Trabalhei um tempo com consultoria, com prefeituras, sempre ligada à questão da emancipação de grupo. E depois de um tempo eu decidi vir.
para cá, para Montes Claros, para poder fazer essa experiência do empreender. Foi uma decisão e uma aventura que eu me propus a persistir até ver um grande resultado. Então, assim, eu vim parar aqui. Amada, conta um pouquinho para nós como foi essa experiência sua, assim, com as mulheres. Como é que começou essa iniciativa de se trabalhar com mulheres, né? O que foi que brotou aí dentro de você que te deu esse impulso? Então, eu lembro do meu primeiro pensamento em empreender surgiu da necessidade de adaptar a minha vida à vida do meu filho. Foi o meu impulso para poder pensar um empreendimento, um viver, né, uma geração de renda que não precisasse ser tão desgastante para o meu filho. Então, depois da separação, vivemos eu e ele sozinhos, e esses desmembramentos para irem muitas viagens, muitas reuniões, né? Então ele iria comigo, né? Ele ia comigo nessas viagens, que eram muito longas e a gente passava semanas fora de casa. Então, o aprender dele era interessante, que ele fazia essa troca de experiência com as comunidades tradicionais, mas eu considero que esse aprender também escolar era interessante ser preservado, ser respeitado, né? Então, eu comecei a pensar possibilidades de empreender para que eu ficasse mais perto do meu filho. Então, para que eu não vivesse esse conflito da falta de rotina e das grandes distâncias. E encontrei outras mulheres que estavam pensando a mesma coisa, por outros motivos, mas pensando na necessidade de empreender. Considerando o fato de que a gente está nesse momento no país, que empreender é quase uma necessidade, aí nós nos juntamos para poder pensar esse espaço. Cada um com seu talento, com sua experiência, com o seu jeito de pensar, com sua história de vida. Então, a gente pensou em fazer um espaço que fosse colaborativo, onde a gente pudesse experimentar essa forma de empreender, que eu penso ser a forma que é para o futuro. É uma forma que a gente resgata da ancestralidade, porque as pessoas trabalhavam desse jeito, e que propõe para o futuro, assim, um jeito de trabalhar colaborativamente. Que lindo. Essa proposta, são quantas mulheres que tem hoje no seu espaço? Então, nós chegamos a 13 mulheres. Agora a gente está refazendo e repensando como é que vai ser essa dinâmica, inclusive em quais são os serviços. Estamos com 9 mulheres. Umas mudaram de cidade, outras estão para poder entrar. Então, tem mais 5 mulheres também que pensam em compor esse espaço, né? Ele foi pensado inicialmente para tratar sobre a negritude, e depois a gente fez essa ampliação para esse resgate feminino, né? Tratar a negritude, mas com foco no resgate feminino, na sororidade, no acompanhamento de outras mulheres aqui na cidade. E assim, a gente começou, a ideia começou, mas a gente não sabia que ia virar tudo isso, né? Que ia virar essa confluência de coisas. Então, assim, quem precisa do salão identifica como um salão. Daí, quem precisa de tratar sobre o sagrado feminino identifica como as terapias. Quem precisa tratar sobre bem-estar relacionado à pele tem a referência com as esteticistas, né? Então, virou um conjunto de coisas que a gente não sabe ainda tipificar. Inclusive, essa é uma grande dificuldade do Brasil, tipificar determinados empreendimentos. Quando você pensa nessa dificuldade de tipificar, do que você está falando? Só para quem está nos ouvindo, assim, saber do que é esse desafio. Sim, assim, tipificar é porque se você tem, por exemplo, um empreendimento que é um restaurante, então é claro quais são as regras, quais são as legislações cabíveis para aquele empreendimento, quais são as licenças, quais são os passos para aquele empreendimento viver. Quando você trata sobre um empreendimento de estética, também tem previsto legalmente o que é esse empreendimento e tudo que rege para aquele empreendimento sobreviver. Mas aí, quando você junta um empreendimento que é orgânico e que ele é espontâneo,
e que, na verdade, o principal do empreendimento não são os serviços, mas as pessoas. Então, aí as pessoas, elas são múltiplas, né? Multifacetadas. Então, daí elas fazem tranças, mas também fazem massagens, mas também fazem comer. E aí, então, essa tipificação fica um pouco confusa na legislação brasileira, né? Desse novo tipo de empreendimento, onde você tem um contexto que é de diversidade. Então, a gente vive esse aprender sobre essa tipificação desse empreendimento. Então, você vem num lugar onde tem um salão de beleza, mas tem cosméticos naturais, mas tem atendimentos relacionados a práticas integrativas e também tem as práticas, eventos culturais no empreendimento. Tem o sebo, que é uma livraria, e tem também coisas relacionadas à confecção, tem artesanatos dos povos tradicionais. Então, tem muita coisa e a tipificação fica um pouco comprometida. Isso é muito legal, porque, ao meu ver, assim, cuidando de empreendedores autênticos, o que eu percebo que a tipificação, na verdade, ela parte de um pressuposto, de um reconhecimento primeiro do empreendedor, de perceber os inúmeros contextos, talentos e habilidades que ele tem na sua própria história de vida. Quando ele traz a força sistêmica de família, isso associa, isso na verdade, soma com essa realidade dele, né? Essa construção de várias habilidades, e ele consegue fazer essa entrega de várias habilidades. E às vezes a legislação ela não vai conseguir atender a essa diversidade de competências, mas se eu direcionar, né, o meu negócio e um negócio como autônomo, como empreendedor, como MEI, e aí ele vai encaixa de repente numa atividade principal. Porque que acontece? Os empreendedores autênticos, eles têm vários produtos, né? Porque são muitas competências inatas, assim, muitos convites que a vida traz, e pela necessidade eu respondo, e também pelo chamado, né? Pelo próprio propósito. A questão é que quando eu respondo isso, eu tenho vários produtos, mas eu tenho um produto que é principal. E que às vezes aqueles outros produtos, eles vão somando aquele produto principal. O que eu percebo do desafio é compreender que produto principal é esse, né? Do que nós estamos falando quando eu falo de produto principal. Qual é a minha principal embalagem? Assim, aquilo que chama meu coração, que eu faço e que eu faço de forma tão inconsciente que às vezes eu nem acho que eu devo ganhar dinheiro com isso, sabe? É isso também que eu percebo, que existe um desafio aí nesse empreender. Mas você vem com uma história com mulheres, né? Mulheres aí, comunidades. Como é que foi, assim? Primeiro, o que me vem presente é uma pergunta do que você sente que você está sendo convocada na vida a servir, a fazer? Assim, qual que é sabe, aquela chamada que você fala, nossa, isso eu respondo com muito amor, com muita vontade. Então, quando eu comecei as primeiras reflexões sobre esse empreender autêntico, foi a partir, inclusive, do seu canal, que eu só parei para ouvir porque é uma figura negra. Então, fez toda a diferença a representatividade para eu poder parar, para poder ouvir, né? E isso é muito importante, assim, o empreendimento, ele nasceu, inclusive, dessa representatividade, né? Então, eu comecei a trabalhar com comunidades tradicionais aos 20 anos. Então, eu saí num percurso... Naquela época, eu não entendia muito bem o que era isso, né? Porque vim muito, muito recente. Então, eu comecei a trabalhar com comunidades indígenas. E eu não compreendia, inclusive, como que poderiam ter povos tão diferentes, tão próximos da gente, né? Então, eu comecei a trabalhar em Minas Gerais, daí conheci os Machacali e fiquei muito encantada. Falei, nossa, um povo que não fala português, mas assim, tão inserido, tão rodeado de pessoas e eu achei fabuloso, né? Comecei a me entregar para esse contexto das comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais, o fluxo maior, né? Eu por ser mulher e por causa a gente nos ver, então o fluxo maior de diálogo e de entendimento eram com as mulheres indígenas. E existia uma proposta do Conselho Indigenista Missionário das mulheres fazerem essa articulação de mulheres indígenas e trabalhar sobre esse empoderamento, sobre se autoconhecer,
sobre conhecer qual é o papel da mulher dentro das comunidades, né? Então, começou a partir daí, profissionalmente. Só que a minha história é de que eu vim de uma mulher forte, né? A minha mãe, negra, muito forte, e vim de comunidades de negros em Manga. E Manga tem comunidades quilombolas, então são 13 comunidades quilombolas certificadas, e um Isso município tudo. muito pequeno. Muitas comunidades certificadas. Então, historicamente, eu venho desse processo, né, de comunidades tradicionais. Então, eu nasci a partir desse contexto. Profissionalmente, eu comecei com as comunidades indígenas. E fui passando em todas as comunidades e, assim, eu acho que agora, aos 38 anos, eu percebo que eu mais aprendi do que me doei, né? E esse empreendimento, eu acho que é um acúmulo disso tudo, porque eu tentei, inclusive, no início, tipificá-lo, mas não consegui imediatamente, porque daí ele foi moldando e foi transformando naquilo que eu sou, né, a partir desses últimos 18 anos, assim, de sobrevivência nesses últimos 18 anos. Eu sei também que é um processo de aprendizado. Eu sei que, por exemplo, daqui 2 meses, ter mais clareza do que é esse empreendimento. Daqui 6 meses eu vou ter ainda mais clareza, né? E daqui 5 anos, isso tudo vai fazer um sentido para mim, assim. Inclusive que esteja mais adaptado ao nosso contexto de Brasil. Voltou? Peraí, Jana, que cortou sua fala, congelou você. Repete antes de você falar do Brasil. Isso, parei no Brasil. Foi isso mesmo. Tá me ouvindo? Antes eu só ouvi Brasil. Cortou um pouquinho. E aí você estava falando você estava falando, e aí você trouxe uma informação antes do Brasil, e aí ela cortou. Só ouvi Brasil. Sim, a informação que eu falava sobre o Brasil, sobre o contexto antes do Brasil, é de que eu não consigo tipificar e não tenho clareza sobre o que a gente está vivendo, mas é que é um processo de aprendizado. E sei que eu vou estar, Uhum. esse empreendimento vai estar mais maduro e eu vou saber, né? Então, daqui 2 anos, a gente vai saber também muito mais sobre ele, porque é muito espontâneo. Então, precisa desse tempo também para poder crescer e saber o que vai ser. Verdade. E aí é o tempo mesmo de conseguir maturar isso, né? Ter paciência até para dar conta de lidar com essa realidade, porque o empreendedor, as contas chegam, né? E aí essa história da reinvenção, como é que nós vamos recriar as estratégias aí para manter os nossos negócios sustentáveis, né? Ô, Diana, me conta Isso, aqui, se você veio de Manga, né? Mas por que escolheu Montes Claros como ponto para abrir o espaço CARI, né? Para ter ele como aqui em Moc, né? Como o lugar para sediar o seu negócio e esse impulso. então, eu acho que a cidade de Montes Claros representa bem essa interseção de todas as cidades do norte de Minas. Eu acho que aqui eu consigo ter contato com com um pouco de cada uma delas, assim. Então, a gente consegue perceber a cidade como essa grande acolhedora desses pequenos municípios, dessas pessoas que pensam em vida melhor, em empreender, em estudar, em aprender coisas, depois voltar para o seu lugar. Então, Montes Claros sempre teve esse papel, né? E eu sou mais uma dessas pessoas. Então, não há nada de diferente. Eu sou mais uma dessas pessoas, então acho que Montes Claros representa bem isso. É bom de estar aqui e ver pessoas que são iguais a mim, que estão nessa mesma condição, que estão buscando oportunidades, que estão buscando formas, inclusive, de ajudar as outras pessoas, né? E essa troca, você tinha falado de ajudar, né? É bem, é bem próprio de comunidades negras, essa autoajuda, né? E essa ajuda mútua, esse empreender que seja coletivo,
é muito próprio. E agora, nesse momento que a gente está vivendo sobre o coronavírus, agora, né, nesse momento que a gente está falando e todo mundo está vivendo sobre essa tensão, a gente busca esses aprendizados que vêm dessas comunidades, né? Como é que a gente vai se ajudar, o que a gente vai fazer para economizar, quais são as pessoas principais, a preservação dos idosos. É muito impressionante, muito profunda essa coisa que a gente está vivendo sobre a preservação dos idosos. Tem muito das populações tradicionais, sabe? Acho que tudo é aprendizado. Aqui em Montes Claros a gente consegue perceber o quanto que a cidade é importante para o norte de Minas. Assim, é a grande capital do norte de Minas. É a grande capital. E é muito interessante você trazer esse movimento da colaboração, né? Quando você trouxe no início, né? De ter um espaço compartilhado com várias mulheres. Eu me lembro que mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu e... acho que é 2015. Eu e a Ilane e a Luísa Tanuri, a gente resolveu assim, fazer um movimento para criar esse movimento da colaboração aqui. Porque tinha uma das coisas que a gente percebia muito aqui em Montes Claros é uma cultura individualizada, sabe? Individualista, onde as pessoas não se juntavam para empreender em rede. E até recentemente, em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer uma rede em São Paulo, chama The Tribe, que é uma galera que está se movimentando há mais de 3 anos, né? Eles já estavam no 4º ano de programa, que eles empreendem em rede. E a gente tinha muita dificuldade de falar dessa colaboração aqui. Nós fizemos várias iniciativas, fizemos reuniões que nós demos o nome de espaço aberto, mas as pessoas não chegavam, sabe? Nós falávamos naquela época, as pessoas não entendiam. E a nossa intenção era ter um espaço colaborativo. Em 2010 até 2012, a gente teve uma casa compartilhada aqui, foram 5 sócias, e a gente conseguia também atender outros profissionais que cediam as salas. Já tinha um espaço, essa cultura. Só que naquela época não tinha ninguém para nos apoiar na construção disso como negócio. Como é que isso iria ir para o mundo assim, como uma política, uma estrutura, né? Uma formatação de gestão, a forma da remuneração do espaço, da sustentabilidade do espaço, quem é o responsável. E isso acabou que eu fui encontrar essa rede colaborativa em Belo Horizonte, no Impact Hub, que é uma rede mundial. E lá eu comecei a compreender como é que é criar um espaço colaborativo, que é gerar estrutura para que os empreendedores que cheguem, ele entra nessa estrutura e ele faz parte dessa cultura colaborativa, né? Então eu percebo que é uma cultura. E assim, é muito bom para mim assim ver, não sei como é que, né? A Ilane tá aí, eu vi que ela tá curtindo aqui. Gratidão, amiga, por estar presente. Ela e a Thalita também, né? Que também tá junta. Gente, eu tirei aqui os comentários, mas vocês fiquem à vontade aí, tá? É só para tirar do rosto da Jana ali. Fica à vontade para fazerem as perguntas. Aparece aqui para mim quando vocês fazem perguntas. Sim. Sabe o que eu acho, Elane? Oi? Pode estar. Sabe o que eu acho? Que a gente precisa considerar uma coisa nesse fechamento da cidade para essa forma de empreender, porque é uma sofisticação extremamente feminina. E essa cidade ela está enraizada naquilo que é o patriarcado, coronelismo, então na figura do homem como grande provedor, como detentor de todos os portais, de todas as aberturas. A gente vê isso na cidade de todas as formas. Então, assim, o empreender, ele estava muito ligado, inclusive na literatura, muito ligado à figura masculina. Então, a gente estava falando, mas ao mesmo tempo que falando, propondo um novo conceito sobre empreender, que a figura masculina também não reconheceu. Agora, com a entrada do feminino, assim, com muito cuidado, mas também com muita força, a entrada do feminino para discutir, inclusive, esses conceitos e dizer que é importante a gente voltar um pouco atrás, porque o empreender ele é feminino na sua essência, né? No seu início, no nosso contexto de vida, né? Então, de voltar um pouco atrás e ouvir, né? Então, eu acho que essa resposta também tem a ver com esse reencontro do feminino,
da figura da mulher também como potência, como empreendedora, como uma pessoa que decide, né? Uma pessoa que pode estar a par de tudo isso em equidade. Então, eu acho que é isso. O norte de Minas vive um processo intenso de busca pela equidade. A gente vive isso, não tem como mais segurar, não tem como frear essa condição. Então, existem muitas mulheres na cidade super empreendedoras, assim. E não só empreendedoras com esse perfil colaborativo, empreendedoras mesmo, com grandes quantias de dinheiro, né? Contratando muita gente. Então, é preciso considerar isso e tratar com equidade, né? Então, muita coisa aconteceu em 5 anos. Não, e é isso que para mim assim ficou, porque nós não ficamos, né? Nós fechamos, depois a gente falava daquilo, mas não tivemos muita força, sabe, na época. Conversávamos com algumas pessoas que tinham abertura para essa economia colaborativa, mas as pessoas não entendiam o que a gente estava falando. Nós chegamos a trazer um evento aqui para que é um dos eventos que são utilizados para começar a pensar nessa consciência coletiva, né? Sabedoria coletiva, como é que é nascer e deixar brotar a sabedoria coletiva, que foi um evento em grupo que nós fizemos. E assim, a coisa não foi, sabe? E aí a gente partiu para outra coisa, né? Cada uma foi para um lado, fomos fazer outros movimentos em outros lugares. Mas aquilo ficou, sabe, como uma sementinha. Então, hoje, Sim, quando eu percebo esses grupos fortes, assim, isso me fortalece também na minha construção, assim, enquanto mulher, enquanto empreendedora, e também uma pessoa que acredita que a economia colaborativa é a forma como nós vamos fazer as coisas acontecer nos próximos anos, é a maneira como se torna sustentável é, os negócios dos empreendedores autênticos, é a forma como nós temos de é. nos conectar com a cultura da confiança e do cuidado. É a partir dessa conexão e desse semear latente que é possível perceber que pequenos negócios vão se desenvolvendo e vão se tornando, né, médio porte, quem sabe, né, de grande porte, porque sim, acreditaram Sim, que empreender em rede é possível. E aí, uma das coisas sim, que eu observo, que o maior desafio de empreender em rede é esse ponto, e eu quero ouvir um pouco você sobre isso, é que esse ponto da individualidade, né? Então, assim, se eu tenho clareza do lugar, da minha especificidade, da minha singularidade, né, da minha força inata, hoje eu até estava lendo um livro que falava da história do Leonardo da Vinci, né, que ele não quis ir para um caminho ortodoxo, centralizado e muito tradicional na época, e ele resolveu criar todo um caminho diferente da vida dele, ele descobriu o potencial dele assim, e é dessa mesma forma que o empreendedor autêntico, né? Quando se junta, às vezes se perde. E o que eu observo que o maior desafio é como criar minha individualidade, preservar essa minha identidade na construção dessa autenticidade, singularidade que eu entrego, fazendo algo em rede. Como é que você observa isso? sim. Você que trabalha com mulheres, né? E tem um espaço também compartilhado. Como é que você percebe que esses desafios eles são conscientes, não são? Como é que você tem observado esse Sim, aprendizado? muito desafiador. É muito desafiador. Eu penso que teve uma coisa em comum entre nós, assim. A pessoa precisa entender que a gente está tratando de um novo conceito de prosperidade, inclusive de questionar o que é essa prosperidade. Então, todas as mulheres que vieram, elas estavam pensando sobre prosperidade a partir de uma ótica. Então, a gente teve que ouvir e, no dia a dia, perceber o que era essa prosperidade que todo mundo dizia. Então, algumas tinham dificuldades, inclusive, de colocar o preço sobre determinado serviço. Daí, já outras entraram com a perspectiva de encontrar um patrão ou uma patroa. Ou então entraram com a perspectiva de ser o patrão ou a patroa, né? Então, era importante para a gente conversar com as mulheres e um pouco nivelar esse entendimento sobre prosperidade. Então, às vezes, a prosperidade que a gente estava pensando não é necessariamente em ganhar muito dinheiro, mas daí não precisar gastar.
Então, a gente também começou a fazer permutas entre os serviços que umas das outras, né? E a gente faz uma prática constante. Então, o entendimento sobre o que significa dinheiro, capital, o que eu sou nesse processo todo, é muito importante para a pessoa saber. Aquela pessoa que não compreende esse contexto, ela sai, ela não consegue se adaptar a esse empreendimento. Da mesma forma, que é uma coisa que a gente teve que compreender, se tem um cliente que é extremamente exigente e gosta de uma coisa clean, gosta de um tratamento VIP e chega aqui e encontra um ambiente que é um pouco mais acolhedor, mais dado à introspecção, né? E às reflexões da maternidade e do feminino, esse não vai ser o nosso cliente. Então, e tudo bem, entendeu? E tudo bem com isso. Então, esse nivelamento sobre o que a gente queria, quem é que viria, como é que a gente, como nos adaptaríamos a isso, ele é um esforço diário meu e de todo mundo que compõe o espaço. É um esforço em saber que, por exemplo, a fulana não pode essa hora, então tudo bem, ela não pode essa hora. Vamos ver um outro horário. A gente conversa o tempo todo sobre isso. E a gente não pode esquecer do que nos uniu, assim, que é esse propósito de empreender e também as nossas histórias nos trouxeram para o mesmo lugar. Então, não é um chamado para todo mundo, é um chamado para quem reconhece isso como uma oportunidade, quem, a partir da sua história, já fez uma avaliação sobre esse tipo de empreendimento. Então, algumas delas, como a Thalita, como a Camila, já têm experiências já tinham sonhos de empreendimento colaborativo, já tinham sonhos de intenções para poder viver esse feminino de uma outra forma, né? Então, é um espaço de acolhimento. Agora, a gente precisa entender, nem todo mundo está preparado para isso mesmo. Tem pessoas que estão preparadas para outras coisas, e tudo bem também. A gente também buscava assessoria sobre empreender, também é muito difícil. Assim, a literatura do empreender, as motivações para empreender são todas baseadas naquilo que é capital, né? E de você ter. E aí conta pouco com a subjetividade. Aí a gente tem esse desafio, porque são mulheres, então tudo é muito subjetivo. A gente tem que contar com isso, né? Ao mesmo tempo, pensar em como é que a gente vai lidar com esses desafios das contas do mês, do prover para as crianças, dos cursos e dos sonhos que a gente tem ainda para poder fazer, né? É um eterno diálogo. Em todas as nossas conversas, é esse o assunto, sabe? Mas eu repito que é uma forma da gente repensar a prosperidade. O que é prosperidade? E eu lembro que você falou uma coisa hoje às 8 da manhã, na sua live de 8 da manhã, que é sobre o suficiente. Então, o que a gente tem é suficiente para hoje. É o que a gente tem é suficiente. Qual é a mensagem que eu quero passar e que eu posso passar para esse momento aqui? Porque o que eu tenho é suficiente, né? E é suficiente a ponto de eu poder contribuir com outras pessoas, para ajudar aquele que não tem suficiente e que não está, né, nessa mesma condição. Então, uma coisa que eu aprendi também é que não adianta fugir do propósito da vida. Então, assim, o empreendimento era para ser um salão, virou um grande projeto de empreendedores de mulheres. Assim. Então, tem desde salão, massagem, feijoadas, sambas, estudo de Yorubá. Então, é uma coisa com uma dimensão que eu não imaginei que seria, né? Mas é bonito. Tudo bem também, vamos aprender com isso, né? É isso. E é lindo você trazer isso, porque assim, a sua história, você começou a live falando da sua história com comunidade. Então, você já veio desde lá sendo preparada para lidar com a comunidade, né? Então, claro que não dá para abrir um salão e ser só você a profissional. Óbvio que ia chegar mais gente, né? Porque a comunidade está aí. É intrínseco na sua história de vida, na sua força, né? Traz uma força coletiva.
de venha, né? Vamos fazer o diálogo. E para mim é muito isso, assim, negócio colaborativo pede conversa. E por que que é desafiador? Porque muitas vezes a nossa cultura não foi de abrir espaço de conversa, porque nós queremos às vezes abrir espaço de conversa e concluir as conversas, né? E na verdade não, vamos abrir e deixar aberto, né? Sustentar um espaço aberto de Sim, conversa, ele pede muito mais de nós do que concluir conversa, porque é muito fácil chegar à sim, conclusão e entender que aquilo, né, se deu o fim do papo e do diálogo. Agora, sustentar um sim. espaço aberto, deixar emergir, né? Dormir com essa conversa, deixar as coisas surgirem depois, dar o tempo do respiro, dar o tempo do subjetivo, do próprio subjetivo transpirar, isso realmente traz algo, é um outro lugar, é um novo hábito, é uma autoeducação que nós vamos construindo. E eu de fato, escolhi fazer esse caminho, eu adoro espaços colaborativos. Eu ganhei, assim, de uma forma. A maturidade enquanto empreendedora simplesmente transformou de um ponto para o outro quando eu fui para espaços colaborativos. Porque a diversidade nos faz crescer, né? Você começa a enxergar e a aprender e a observar coisas que você não faz e que você pode passar a fazer, inclusive no seu próprio negócio. Isso faz com que o desenvolvimento do seu negócio se torne também mais refinado, porque as estratégias, de repente, que um empreendedor utiliza, você também pode passar a utilizar. E você estava falando de Sim. referências, tem várias para cuidar do ser, tá? Assim, esse é meu caminho, né? Essa é a minha jornada de compreender o empreender autêntico. Eu sempre trabalhei com mulheres, mas eu tenho muitas referências bibliográficas que trabalho o ser e que aprofunda essa conversa do que é essa construção de um negócio com propósito a partir da construção do ser eu faço e por isso e como consequência eu tenho. Nada mais é do que um desdobramento, né? Uma resposta. Então eu bebi isso tanto na antroposofia durante muitos anos, assim, Ótimo. desde 2015 que eu venho é, mergulhando nesse universo de empreender, não mais só como um lugar do ter, mas sim como um lugar de servir, como ato de expressar a minha identidade, mas também evoluir no processo da entrega, né? Porque imagina que cada mulher que você recebe, cada pessoa que você recebe aí na reestruturação, foi aquilo que eu falei no meu history hoje, na reestruturação dessa identidade afro, né? Desse resgate da sua autenticidade, a pessoa sai completamente diferente daí. Então você trabalha o ser muito mais e como consequência ela te paga, porque ela te reconhece que você atende uma necessidade que ela tem, aquilo que você tem de dor. Então, meu ponto de construção do empreender autêntico é muito esse lugar de o dinheiro nada mais é do que uma troca que o outro traz para manter o negócio sustentável e fazer com que essa troca se torne algo de dar e receber, porque assim, você não recebe só dinheiro, né? Você recebe Isso. histórias, você recebe conexão, amizade, porque os clientes se tornam muitas vezes amigos, né? Tem amigas clientes, né? Eu imagino que Sim, sim, porque as sim. mulheres ficam empoderadas quando elas voltam. Tô falando muito do meu lugar, porque eu me sinto super empoderada com meu cabelo cacheado. Sim, e a proposta do salão de beleza e da questão de trabalhar a negritude mesmo, é ver a negritude no centro, assim, o próprio estar no centro da cidade, né? E ter uma reflexão sobre valores, assim, ó, se é um valor muito exorbitante, cada vez que eu aumento mais o valor, eu embranqueço a pele. Então, assim, os valores têm que corresponder a essa perspectiva do público que eu tenho que atingir, porque ele não pode ser um valor inacessível para a negritude, considerando esse contexto da diáspora, né, até aqui, né, negritude vindo desse contexto de escravidão, e que a gente não conseguiu ainda se desvencilhar, né, apesar, é muito recente, né? Então, aí tem que ser um local onde a pessoa se sinta bem, igualmente bem recebido. Então, em lugares, por exemplo, em que o negro retinto entra e ele é maltratado, aqui é o oposto, né? Então, quanto mais negra a pessoa, mais rei do local ela é, né? Para poder a pessoa se sentir bem realmente, que é um lugar pensado para ela, com produtos para ela, com um diálogo para ela, com um contexto pensado para ela, né?
Então, e o dinheiro não é o fim, né? O dinheiro é essa troca, mas ele não é o fim. E também esse serviço nos traz outros serviços, porque a gente não veio aqui especificamente com o salão, né? A gente não veio para poder fazer hidratação só. A gente veio para montar uma educação para a autoaceitação. Então, assim, é o cabelo crespo, é o cabelo crespo. Não é cabelo com cacho, definitivamente. Então, não é cabelo com cacho, é cabelo crespo sem cacho. Né? Então, nem todo cabelo crespo tem cacho. Então, vamos conversar sobre isso? Como que foi a sua história com o seu cabelo? Como é que foi a infância com o seu cabelo? Né? O que isso representa para você? Você já conversou sobre o seu cabelo, sobre o que isso representa? Porque estética negra é resistência, né? Estética negra não está ligada só a se sentir bonito. Estética negra é resistência, porque a gente sempre alisou muito os cabelos para poder amenizar esse conflito, né? Então, se a pessoa assume, por exemplo, cabelo dread, ela está preparada para o conflito. Ela está enfrentando o conflito, né? Ela faz a escolha daquela estética negra porque ela quer tratar sobre isso, sobre ser negro, né? Então é muito bonito, tem tudo a ver com o dia, o hoje, o momento que a gente vive no país. Ô, Jana, isso é muito real, assim. Quando eu pus as tranças, Muito. eu escutei muitos comentários, assim. Nossa, Elaine, agora você ficou preta. Como se eu não tivesse nascido, assim, sabe? Um dos comentários assim, nossa, Sim, eu acho que você sim. ficou mais preta com esse cabelo. Nossa, eu acho que esse cabelo... assim, uns comentários muito pejorativos. E o que mais me encabulou foi como as pessoas tinham coragem de dizer isso com normalidade, sabe? Sim, Como se sim. fosse um Essa comentário. Ó, seu naturalização, cabelo, você fez luz no cabelo. sim, essa naturalização é muito perigosa. A gente teve um conflito recente aqui no município sobre um fato que uma profissional falou numa live sobre cabelo ruim. E tratar o cabelo como ruim, né? Entende que tem um cabelo que é bom. Então, assim, a gente está trabalhando massivamente para que esse discurso ele acabe definitivamente. Então, a gente está com uma história recente de discriminação racial e de todo um contexto que prejudica a negritude. Então, se a gente não se educa, não se reeduca, inclusive na linguagem, né? A gente perde, a gente é violento e agressivo. Porque todos os negros estão se reeducando para voltarem com sua autoestima, para se sentirem donos da situação, para se verem em determinados espaços que não se viam. Então, todos nós estamos nos reeducando. Então, as pessoas também têm que aprender que isso não é bom. E daí, na tipificação, a qualidade da tipificação é que agora isso é crime, né? Então, assim, está tipificado. Então, determinadas manifestações, você pode achar, mas você não pode manifestar, porque é crime. Então, ainda tem isso. A gente teve vários conflitos nesse sentido. Então, a gente tem que perceber nessas linguagens, nesse agir, o que reforça as nossas crenças limitantes, que foi uma coisa que eu aprendi muito com as meninas das práticas integrativas. O que reforça as nossas crenças limitantes. Então, por que eu não ouso pensar nisso? Por que eu não ouso me pensar naquele lugar? Né? Talvez seja um momento de repensar essas crenças limitantes, porque todos os lugares é para todos. A Constituição de 88 nos dá isso, e fala isso com clareza. Né? Então, todos os lugares são para todos. Por que eu não me vejo naquele lugar? O que me impede de me ver naquele lugar? Né? Bom, são reflexões, né? E vai para além da estética necessárias, negra, né, Jana? Vai para além de cuidar de um cabelo ou não. Então, tem mulheres que colocaram as tranças e uma mulher que era babá, e 2 dias depois estava sem as tranças, porque a patroa disse que isso não seria bom no trabalho, era babá. Então, existe sim uma pressão social para que essa estética negra seja abafada, seja apagada, como se fosse uma coisa. E é como se fosse uma coisa muito distante, mas aqui no norte de Minas, por exemplo, a gente tem uma concentração enorme de comunidades negras, de comunidades quilombolas.
Aqui em Montes Claros, que é essa capital do norte de Minas, tem mais de 60 comunidades de terreiros, assim, de Uau! religiões de matriz africana. É um Que reduto mundo! assim, riquíssimo, riquíssimo de cultura e de resistência. E é de muita resistência, porque são religiões passadas oralmente. Então é de muita resistência que a gente está É, falando. é. Aí, e é muito louco as pessoas fingirem que isso não existe. É. Trança ainda ser uma coisa que agride, que não pode, assim, é Nossa, muito fora da realidade. e eu tive vários incômodos, assim, vários espaços que eu passei, e aí que eu falava assim, ah, então que bom, eu vou ficar mais tempo com esse cabelo, porque aí dá conversa, né? Porque aí você abre espaço de Sim. conversa. Ah, então vamos conversar Uhum. sobre isso aí que você está dizendo. Já que é essa a sua forma de olhar, então eu encontrava espaço também para argumentar e começar a trazer à consciência esse tipo de preconceito, ou julgamento, ou crítica, pautada num processo que já era, né? Não dá mais, não Já cabe é. mais. Não cabe esse tipo de Não cabe argumento. mais. Não dá para Não cabe conviver. mais esse argumento com a negritude, não cabe mais associar empreendedorismo só à figura masculina, não cabe mais relacionar poder ao ser masculino tão somente. Isso não cabe mais. Não cabe mais empreendimentos que não sejam de troca, de colaboração, não cabe mais. É, Então, é, assim, é real, isso é fato. Se a pessoa tender para um tipo de empreendimento que seja o padrão, ela vai falar de uma parcela mínima do mundo. Então, assim, os milionários, os bilionários, a gente está falando de pessoas reais e que elas precisam se colaborar, assim, precisam colaborar umas com as outras. Não tem, esse momento do coronavírus é real, assim. Ele faz a gente refletir sobre isso, assim, como é que você vai viver isolamento sem a colaboração dos outros, né? Como é que você vai preservar a vida dos idosos sem o outro, se você tentar convencer o outro de que ele precisa ficar isolado? é. Então, eu acho que é real. A gente tem que conversar mais e a gente tem que decidir mais as coisas em comunidade. Eu Em acho que comunidade. aí vale a pena beber da sabedoria das comunidades tradicionais. Porque eu sou encantada. Porque essa história do comum, né? Pensar no comum. Sim, Qual é o ponto comum? E quando eu pelo menos observo nessa estrutura do qual é o ponto comum está ligado muito a essa força inata e natural do ser humano que vem da nossa essência, que é essa amorosidade, que é essa capacidade que todo ser humano tem de compartilhar e de colaborar um com o outro. Isso é inato. Nós somos educados a não ser aquilo que naturalmente poderíamos ser, né? Então, sim, é sim. só resgatar, né? Tá fácil, porque tá todo. Temos essa habilidade, essa capacidade. É só reeducar, trazer e é só lembrar aí o nosso interno de que de fato podemos compartilhar. Jana, vamos, porque senão o Instagram nos derruba. E eu quero que você fale dos futuros, né? Do futuro, dos planos para o futuro. Como é que tá aí? Como é que você pensa enquanto essa empreendedora com força, com presença? O que você está sonhando? Quais são os sonhos, os desejos? Os sonhos são muitos, né? E aí eu aprendi uma coisa que quando a gente compartilha o sonho, é melhor. É melhor quando a gente compartilha o sonho, porque às vezes o nosso sonho é o sonho de outras pessoas e fica melhor para poder executar, né? Assim, de imediato a gente está mudando de local, porque o empreendimento ele cresceu, então precisa de se reestruturar fisicamente, de receber as pessoas com mais conforto, de que os profissionais tenham um lugar mais adequado para poder fazer os procedimentos. O salão precisa ampliar. E aí eu começo agora, né, a fazer aquilo que é real, né? Chamar outras pessoas para trabalharem no salão, de empreender de forma real para além de mim, né? Então, outras pessoas trabalhando, pensando junto, executando serviços junto comigo, pensando também em como a gente vai se organizar na cidade, então vai continuar na região central, para que o pessoal, a população negra ocupe esses espaços do centro, inclusive para poder pensar a cidade de outra forma. Olha, existem comunidades, né, aqui em Montes Claros, que falam assim, eu moro aqui, mas faz tempo que eu fui no centro. E ele trata o centro
como uma coisa muito longe para ter acesso. E algumas tratam o resto da cidade como centro. Então, existe a comunidade e o resto da cidade é centro. Então, a gente discutir, inclusive, se ocupar da cidade, né? De você poder ir e voltar, não é perto de tal lugar, naquela praça, de você ir, de ocupar, de se ver naquele espaço, né? E da gente receber a pessoa com a qualidade que ela merece e mantendo os valores que são justos e que vão fazer o empreendimento viver. Agora a gente está trabalhando com, e preciso citar aqui os coletivos que são muito importantes, por exemplo, a Casa Crua, a Casa Sertão, né? Que são muito importantes aqui, que nos ajudam a conversar um pouco sobre esse empreender aqui na cidade, e tem conversado sobre a Casa Crua, sobre essa possibilidade de concretude, de ajudar uma rede maior de mulheres nesse futuro que a gente está vendo que vai acontecer, né? Assim, a gente está vivendo um momento real de dificuldade no país, e as coisas têm piorado bastante, então da gente se posicionar de forma concreta, de ver uma possibilidade de cartões colaborativos, de descontos em redes reais, né, de município, consultas, farmácias, elas têm um mapeamento de mais de 200 profissionais, então de unir essas profissionais com quem quer os serviços, né, e nós somos parte disso também. Então eu penso que o desafio agora para o futuro é concretude, é fazer com que essa experiência que ela é celular se repita mais e mais vezes na cidade, né? Até chegar em todas as mulheres que precisam realmente de empreender. Porque também tem isso, falei inclusive na reunião no shopping, no evento da Casa Crua, o empreender não é necessariamente uma escolha, mas só que o momento faz com que a gente faça esse movimento de empreender. Então, não é necessariamente uma escolha, sobretudo para a população negra, isso nunca foi uma escolha. Então, a população negra teve a ruptura da Lei Áurea e sem terras. Então, ou era empreender ou era empreender. Ou era empreender. Né? Então, não existia outra possibilidade. Então, assim, não é necessariamente uma escolha, mas que a gente faça desse momento as melhores escolhas a partir disso, né? Seja colaborativo, que respeite o meio ambiente, que tenha uma relação de mais equidade com o ser masculino, inclusive com o masculino que está em nós, né? Então, eu penso que é bom, que vai ser bom, e é esse plano para aqui para Montes Claros, ficar os próximos anos aí trabalhando com as mulheres, seja lá onde elas estiverem. Ai, que lindo. Ô, Jane, é uma honra, assim, conversar com você. Eu ficaria horas, sabia? Tanto que eu vou ir, né, no Espaço Cara e fico querendo falar e tal. Esqueço até a hora para poder ir embora. Porque, de fato, assim, foi uma conexão... Mas é uma honra minha. Assim, foi uma conexão desde o início, né? A Elis falou comigo desde o início. Elaine, você tem que conhecer ela, né? Como a Thalita disse, você tem que conhecer. Olha esse canal aqui que você vai gostar da história. Eu acho que esse encontro tem muitas coisas para se desdobrar. Conte comigo, né? Por esse momento eu estou aqui em Montes Claros. Eu, de fato, assim, sou encantada com essa cultura colaborativa. Acredito muito que essa é a forma que nós temos de construir um mundo melhor na diversidade. É lindo manter o espaço aberto de conversa e construir esse espaço de conversa feminino. Eu acredito que seja, assim, uma preciosidade. Eu vivi poucos espaços de conversa femininos, assim, coletivos femininos. Eu tive muita mistura mesmo, né, masculino com feminino. Então, conte comigo como parceira e como colaboradora aí dos sonhos, né, futuros. Estamos juntos, assim, uma honra. A Tainá perguntou assim, que mulher maravilhosa é essa? Cheguei atrasada na live. Então, Tainá, você tá aí, volta lá. Ela contou toda a história dela, falou todo o caminho que ela fez. Você vai ficar mais encantada ainda. Motivo a mais para você visitar aqui Montes Claros e conhecer a Jana de perto. A Jana, de fato, é uma mulher maravilhosa, super empoderada. Obrigada. Desde a primeira vez que eu encontrei. Então, assim, é uma honra poder compartilhar a tela com você. É uma honra ouvir sua história. Me inspira, sabe? Me inspira te ouvir, me inspira
o seu sonho, de fato, compartilha com o meu. E é lindo poder saber que essas conexões são possíveis e é possível fazer as coisas em conjunto, né? Nessa construção também do coletivo da casa, se vocês tiverem um momento que vocês pensam juntas, aí eu me coloco à disposição para compartilhar um pouco do que eu obrigada. sei, né? Do que eu venho compreendendo aí sobre o ser e no empreender, que esse de fato é o lugar do qual eu perco a hora, o tempo, minutos, porque é fascinante compreender isso. E aí, despede da galera, deixa o seu recado aí para a galera que vai escutar também essa live depois. Vai ficar disponível aí se o nosso Instagram permitir. Tá contigo a palavra. Tá, joia? Um beijo para todos vocês. É uma honra para mim estar aqui falando sobre essa história. Eu acho que a gente tem muito ainda para conversar. Uma honra te receber aqui para poder contribuir. Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu espero mesmo que a gente agora, nesse momento crítico, que é a mensagem que eu mais deixo hoje, preserve as crianças e os idosos, né? As crianças, a responsabilidade adulta é imensa. Então, todos os adultos, né, que façam o seu recolhimento, que participem de outras lives, né, mas fiquem em casa para poder preservar tanto as crianças quanto os idosos. As crianças que vão repassando essas mensagens para o futuro e os idosos, a gente vai beber dessa ancestralidade mesmo, desse saber das comunidades, né? Então, eu deixo um beijo para todo mundo, boa noite. Foi um prazer estar aqui, eu fico muito feliz com esse convite. Ó, tem algum comentário aqui que eu vou ler só para fechar. O Diego está dizendo que não é porque é minha prima, não, mas é muito maravilhosa, né? Gratidão, Diego, aí. Diego, beijo para você, Diego. É muito maravilhosa, com certeza. Gratidão, amada. Vamos nos falando mais vezes, né? Essa foi a primeira de muitas lives que nós podemos fazer para começar a disseminar e alimentar as pessoas que têm sede dessa questão da comunidade, da colaboração, de como empreender em rede, né? Eu acredito que vale a pena desdobrarmos aí esse assunto. Vamos dar continuidade, né? Vale a pena. Eu acredito que vale muito a pena. Bom, a Tainá está dizendo aqui que ela vai ver tudo depois e que lindo, lindo. Ficou encantada com você. É só seguir ela lá também, Espaço Cari. A Jana tá lá, faz um trabalho belíssimo aqui. Tem várias roupas africanas lindas, confecção. É de fato uma diversidade, né? É difícil tipificar, mas com essa diversidade e esse poder é fácil de expressar. Sim, assim sim. Que percebo e enxergo e observo o seu negócio. Amada, sucesso total para os sonhos, que tudo dê certo e tamo junto. Obrigada, beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.